Oi, eu sou o Endo e esse vídeo vai ser para responder o vídeo do Paulo Gala, descrito como A Lógica Furada da Escola Austríaca. Se você vai comprar na Amazon, acesse o link do Paulo Drupp. A última vez que o Paulo Gala usou esse título, uma lógica furada, alguma coisa furada, foram em 2 vídeos. Um individualismo metodológico como uma furada, acho que foi mais ou menos assim o título. E teve uma resposta de um outro canal que eu vou deixar na descrição, tá? Eu aconselho vocês a verem tanto o vídeo do Paulo Gala quanto a resposta. Demurt, eu não lembro o nome do canal, mas enfim. E teve o meu vídeo resposta ao vídeo dele, que era a praxeologia furada da escola austríaca, e que mostrei que ele não leu nada sobre a praxeologia. Porque o argumento dele no vídeo era de que a praxeologia era muito antiga, e que portanto não era mais verdadeira, porque depois de 50 anos o triângulo vai deixar de ter 3 lados e 5 lados, porque esse é o corolário que podemos tirar do comentário do Paulo Gala, e que hoje tem estudos muito mais avançados que mostram que existem ações instintivas e ações propositais, que já estava no livro da Ação Humana, na página 35, como eu já mostrei. Então, deu pra perceber que quando ele começa com esse título aqui, é porque vem coisa errada. E com esse vídeo, não foi diferente. Então eu vou citar aqui um inscrito meu, que vai responder esse vídeo do Paulo Gala com rigor. Já foram diversas vezes que, em uma discussão qualquer, eu me deparava com diversos mitos sobre a escola austríaca. Mitos que não se apresentam apenas pelos opositores teóricos, mas que se mostravam presentes pelos próprios, entre aspas, austríacos, fecha aspas. Falo por experiência própria. Um dos mitos que irei trazer é o apriorismo puro, sem qualquer consideração pela experiência. Quando falo por experiência própria, é pelo fato de que eu já fui um defensor do apriorismo puro, negando a necessidade da experiência como forma de validar um conhecimento. Não confundir a validação com a origem do conhecimento, tá, pessoal? E este paradigma foi criado por contribuições que tratavam da escola austríaca, porém por intelectores não ortodoxos da escola austríaca, vamos assim dizer. Epistemologia, uma visita necessária. Como um acadêmico de ciências econômicas e adepto da escola austríaca, para o meio acadêmico, como é uma escola de pensamento não muito presente nas discussões acadêmicas, era necessário que eu justificasse as proposições da escola austríaca para que, então, pudesse defender os corolários econômicos. Ou seja, era necessário um estudo mais aprofundado sobre epistemologia, que sustentava a ala da escola austríaca em que eu baseava minhas premissas econômicas. Foi assim que me deparei com a necessidade de uma leitura mais profunda em Kant, Popper, Habermas e outros autores de relevância. A primeira quebra de paradigma foi em Kant, pela qual sustentarei o meu argumento aqui nesse vídeo, onde ele traz as formas de origem do conhecimento pela qual o juízo de indivíduos agem propositalmente está sustentado. O Hoppe admite que Mises tinha uma base epistemológica que foi influenciada por Kant, o que responderá muito esta questão sobre o apriorismo e o empirismo. A teoria explica e a empiria comprova. O argumento a priori. Se eu pudesse descrever a metodologia austríaca, seria essa a frase que eu usaria. A teoria explica e a empiria comprova. Todos sabem que a metodologia principal da escola austríaca é a praxeologia. De acordo com a epistemologia kantiana, a praxeologia, é um conhecimento científico, pois adiciona ao sujeito humano o conceito de agir propositalmente, que seria um juízo sintético a priori. E Mises a traz como um método, pois toda proposição das relações humanas, como a economia, por exemplo, que contradiz a praxeologia, estará incorreta. Estarão incorretas, pois a relação humana é uma extensão da ação humana, quando se trata de relações intersubjetivas. Então, quando me relaciono com outro indivíduo, eu ainda estou sob as leis praxeológicas. O argumento que define as ciências econômicas como a priorística, que para mim é um argumento que o mainstream ainda não superou, é a sequência lógica que começa na ação humana como um teorema individual e que terminará na troca de recursos escassos que formará os mercados e que, por sua vez, formará a economia. É algo similar a indivíduos agem propositalmente para atingir fins mais satisfatórios entre todos os fins, e a troca é uma relação intersubjetiva e que, portanto, é uma categoria da ação, e que nós trocamos por valorizarmos mais o que recebemos do que o que estamos abrindo mão, que é o requisito sine qua non para que a troca ocorra. Valorizamos mais esse recurso, pois temos a expectativa de que este recurso tenha uma utilidade objetiva, que é ser o meio necessário para alcançarmos o nosso fim mais valorado. Por conclusão, fica claro que a troca de recursos escassos é uma extensão da nossa capacidade de agirmos propositalmente, portanto, faz sentido admitir que a ciência que estuda a troca de recursos escassos, ciências econômicas, seja uma categoria da ciência de uma ciência ainda maior, a praxeologia. Então logo, um teorema econômico que irá contra os corolários a priori da ciência econômica é um teorema falso. Por isso que os austríacos, até onde meu conhecimento me permitiu concluir, definem a ciência econômica como a priorística, e o seu método necessariamente e universalmente é a priori. A teoria explica, a empiria comprova. O argumento a posteriori. Definimos a importância dos juízos a priori para a escola austríaca de economia. Agora meu objetivo é acabar com 2 mitos.
A escola austríaca não usa de métodos empíricos. E 2. O método das ciências econômicas tem que ser empírico e os juízos a priori não nos dizem nada sobre o mundo. Conforme início, a escola austríaca possui diversas alas, mas simplesmente argumentar que uma das alas rejeita a praxeologia e usa do método empírico não me parece satisfatório para responder essa questão. Digo, pois muitas das críticas que eu ouço é de pessoas sem contato algum com a escola austríaca. Sim, criticam um objeto sem conhecer, e um grande abraço pro Paulo Gala, né? Fez 6, 5 vídeos, sei lá, sobre a escola austríaca de economia, todos eles ele errou na crítica. Ainda que eu pudesse trazer o contraditório citando Hayek, por exemplo, o objetivo desse vídeo é deixar claros os conceitos da escola austríaca. Portanto, meu argumento será em cima dos 3 autores pela qual sou mais influenciado: Mises, Rothbard e Hoppe. Para o empirismo, no âmbito social, não existe tal coisa como certeza apodítica. Portanto, se você possuir qualquer juízo sobre o âmbito social, você precisará colocar esse juízo sob testes. Então logo, primeiro cria-se uma hipótese, você irá submeter essa hipótese a testes, geralmente a priorísticos, devo ressaltar, então você obterá um conhecimento mais útil sobre o tema. O juízo de que indivíduos agem propositalmente para atingir fins mais valorados entre todos os fins é uma verdade apodítica, e por esse juízo ser universal e necessário, chamamos eles de a priori. Porém, pelo fato de que pensamentos sem conteúdo são vazios, é que podemos afirmar que o juízo de que indivíduos agem propositalmente, que é um juízo priorístico, só nos será verdadeiro e se adequará ao mundo quando adicionarmos elementos da sensação. É, portanto, pelo fato de que João vai comprar um sorvete que fica evidenciado o juízo a priori de que indivíduos agem propositalmente. Toda mera experiência que envolve uma ação validará esse juízo como verdadeiro. É justamente pelo fato de que eu quero alcançar um fim com este vídeo e esperar dele a utilidade para ser um recurso necessário para alcançar meu fim, eu acabei por agir fazendo esse vídeo. Portanto, é na experiência que envolve as sensações que validamos o juízo a priori. O que faz sentido. Caso contrário, bastaria apenas definir qualquer juízo como priorístico e ele então seria verdadeiro. Mas não devemos nos confundir. O juízo a priori surge antes da experiência. A experiência servirá apenas como validação e toda experiência demonstrará esse juízo como verdadeiro, pois ele é universal e necessário. Por isso, Mises afirma que, entre aspas, a validade da teoria econômica não se sustenta, portanto, com as investigações empíricas. Elas, as leis econômicas, existem independentemente das condições particulares de tempo e lugar, e o cientista social as conhece através do raciocínio dedutivo puro, fecha aspas. Isso me lembra muito um exercício que eu fiz no meu vídeo sobre juízos a posteriori. Nesse vídeo, eu pedi pra galera fazer um pequeno exercício mental. Olha, imagine uma maçã numa sala qualquer e depois tire a maçã da sala. Vocês vão ver que existe um espaço ali. Agora faça o contrário. Pegue essa maçã e tire o espaço. Vocês vão perceber que não tem como fazer isso. Isso validará então o juízo puro do espaço. E a mesma coisa é válida com o João indo comprar um sorvetinho. Ora, imagine o João indo comprar um sorvetinho e tente tirar esses elementos da sensação. Nós vamos ter apenas o indivíduo agindo propositalmente para atingir seu fim. Mas não conseguimos pegar o João indo tomar um sorvetinho e tirar os conceitos de agir propositalmente para atingir o fim, o que validará o próprio juízo. Vimos que a experiência tem sua importância para a escola austríaca e acabamos por tecer uma crítica ao racionalismo puro. Pois bem, agora faremos o mesmo para o empirismo puro. É necessário o destaque de que, sem o entendimento, nenhum objeto não seria pensado, pois é somente com o juízo puro do tempo e espaço é que podemos entender os objetos que possuem sensações. O empirismo puro, muito presente na academia, que busca anular o juízo a priori, é uma falha metodológica. Como bem definimos, todo juízo que possui caráter universal e necessário é um juízo que se coloca como a priori. Portanto, o agente acadêmico que busca determinar que apenas o empirismo é o necessário para se obter o conhecimento e que os juízos a priori não são válidos, ele cairá em uma contradição, pois estará determinando que é necessário e universal que o empirismo seja o método para se obter o conhecimento. Ou seja, a priori, o empirismo é o único método de se obter o conhecimento. Ou seja, uma contradição metodológica. Conclusão. É epistemologicamente falso a negação da escola austríaca sobre a experiência. Eu peço para o Paulo Gala me mostrar da onde que ele tirou isso, quais os livros que ele leu para chegar nessa conclusão. Para nós, os austríacos, o método empírico buscará comprovar um teorema que estará presente no mundo estando sujeito às sensações, nos guiando a entender melhor o mundo em que vivemos, que, novamente, é cheio de sensações. Uma leitura da epistemologia ajudará a entender a questão da experiência para os austríacos. O que defendemos é que a metodologia para validar um teorema é necessariamente a priori e que nos ajudará a compreender o mundo, as sensações que experienciamos dia a dia. É epistemologicamente contraditório a negação do juízo a priori pelo mainstream economics.
Isso ocorre pois eles usam de juízo a priori para definir que o empirismo é um método universal e necessário para se obter o conhecimento. É natural estabelecer a experiência como requisito necessário para validar um conhecimento, mas só podemos admitir isso a priori. Caso contrário, seria necessário estabelecer um teste para o modelo empírico, e esse teste não pode ser universal e necessário. Também então deverá ser submetido a outro teste e assim infinitamente, pois não será admitido nenhum conhecimento apodítico. Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!